Será que Deus realmente nos conhece? Será que Deus realmente te conhece? Será que Deus me conhece? Bom, a Bíblia vai dizer que o nosso Deus, ele é onipotente, onipresente, onisciente. Então ele sabe de todas as coisas, ele está em todos os lugares, ele sabe de todos os pensamentos. Deus sabe do antes, do agora e do depois. Ele é o princípio, o fim, o alfa e o ômega. Deus sabe de tudo. Mas será que Deus te conhece exclusivamente como você é? Bom, às vezes, talvez isso já tenha passado pela sua cabeça ou não, mas já passou pela minha. Às vezes nós temos sonhos que não se realizam. Às vezes nós amamos pessoas que não ficam do nosso lado para sempre. Às vezes nós temos desejos no nosso coração que acabam não acontecendo. Talvez você tenha o desejo, o sonho de trabalhar em algum lugar e você ainda não trabalha. Ou talvez você trabalhe em um lugar que você não gostaria de trabalhar. Talvez você mora em um lugar que você não gostaria de morar, ou você não mora onde você gostaria de morar. Enfim, são muitas coisas. Talvez você tenha no seu coração o desejo de ajudar muitas pessoas e você não tem condições. Ou talvez você até tem condições, mas não sabe quem ajudar. Enfim, talvez tem pessoas que te magoam, que falam certas coisas para você que você não gostaria de ouvir. Então, se Deus realmente existe e se Deus realmente nos conhece, por que será que tantas coisas assim acontecem? A Bíblia vai dizer no livro de Mateus, no capítulo 8, que Jesus acaba de sair da sinagoga com os discípulos, alguns discípulos, e que eles vão até a casa de Simão Pedro. E quando eles chegam à casa de Simão Pedro, a Bíblia diz que a sogra de Pedro está jazendo em febre, ou seja, está sofrendo muito com febre, está quase morrendo com febre. E ela está muito mal. A Bíblia fala que os feitos de Jesus, os ensinos dele, estavam começando a se espalhar pela cidade. Então, muitas pessoas ainda não tinham visto, mas já ouviam falar sobre ele. E é a primeira menção da Bíblia em relação à sogra de Pedro. Então, provavelmente, ela nunca tinha visto Jesus de perto, ou provavelmente, talvez nem tinha ouvido falar sobre Jesus. Mas Jesus foi até a casa de Pedro. Essa passagem, essa história é citada no Evangelho de Jesus escrito por Lucas, escrito por Marcos e por Mateus. E cada discípulo escreve de acordo com aquilo que eles viram, com aquilo que eles ouviram, e cada um focou em um detalhe. Só que o que me chama a atenção é que tanto no Evangelho de Mateus quanto no Evangelho de Marcos, Marcos e Mateus dão o mesmo detalhe. Quando Jesus chega até aquela casa, Jesus vai até a mulher que está com febre. E se a gente quer resolver um problema, a gente vai na fonte do problema. Então a febre começa no cérebro. É quando uma parte do nosso cérebro que regula a temperatura do corpo, meio que se desregula. Então a febre, a temperatura alta, começa no cérebro, e sistema nervoso, e se espalha por todo o corpo. Então, quando eu li essa passagem, antes de chegar onde eu quero chegar, eu comecei a pensar assim, eu tenho certeza que Jesus vai colocar a mão sobre a cabeça dela. Jesus vai na fonte do problema. A Bíblia fala que Jesus chegou em um certo cego de nascença e Jesus tocou nos olhos dele, fez um lodo com a terra e tocou nos olhos dele, porque o problema estava nos olhos. Só que a Bíblia também diz que teve outro cego que Jesus nem precisou colocar as mãos, que Jesus pela palavra curou. Então Jesus tem o poder e a autoridade para fazer do jeito que ele quer. Só que o que me chama a atenção aqui é que Jesus ele vai até essa mulher, não mostra diálogo entre ele e ela, ele simplesmente chega perto dela e ele toca nas mãos dela. A medicina vai dizer que as mãos do ser humano é como se fosse uma obra-prima, porque nas mãos tem 27 ossos, muitos ligamentos, muitas artérias e veias, só que a mão é algo tão maravilhoso que ela não serve somente para pegar, não serve somente para apoiar, não serve só para segurar, empurrar, levantar ou derrubar. As mãos também servem como linguagem. Tem pessoas que não conseguem falar com a boca, não tem fala, mas conseguem falar com as mãos. Então, o que Jesus estava fazendo era uma forma de linguagem com aquela mulher. Ela nunca tinha visto ele, ela não conhecia ele,
E talvez isso passasse pela mente dela. Será que esse Jesus que todos estão dizendo, será que ele realmente me conhece? Será que ele realmente é o Filho de Deus? E quando Jesus chega perto dela, ele toca nas mãos dela. Sabe, tem pessoas que podem ter a mesma cor de cabelo que você tem, podem ter a mesma boca, os mesmos olhos, a mesma pele que você tem, a mesma estatura, a mesma massa corporal que você tem. Só que nas nossas mãos tem algo que ninguém tem. Quando Deus te criou, Ele te fez exclusivo. Ele criou você, Ele não estava pensando em mais ninguém, Ele estava pensando em você. Então quando Ele colocou as digitais na sua mão, é um sinal de que Ele realmente te conhece. Aquela mulher ainda não tinha visto Jesus, só que quando Jesus chega perto dela e Jesus toca nas mãos dela, é como se ele estivesse dizendo assim para ela: olha, você não me conhece, você não sabe quem eu sou, só que eu sei quem você é. Eu realmente te conheço. Fui eu que te criei. Ai, glória a Deus. Fui eu que te criei. Eu te criei no detalhe. Essa digital que está nas suas mãos, fui eu quem fiz. Eu sei dos seus sonhos, eu sei das suas vontades, eu sei dos seus medos. Então, por mais que você ainda não me conheça, eu realmente te conheço. E quando Jesus toca, a febre a deixou. E a Bíblia vai dizer no livro de Jó, capítulo 37, versículo 7, que Deus sela a mão de todo homem para que se lembre das obras que ele fez. Então eu creio que naquele momento Jesus estava selando as mãos daquela mulher, ele estava passando um ensinamento para ela valiosíssimo. No livro de Marcos, capítulo 16, Jesus vai ensinar algo para os apóstolos, para os discípulos, que ele já tinha ensinado para essa mulher há muito tempo, sem falar nada com a boca. Ele diz assim, olha, no livro de Marcos, capítulo 16, imporão a mão nos enfermos e eles serão curados. Eu tenho certeza que essa mulher, a Bíblia não cita mais ela, mas eu tenho certeza que um dia depois, se ela andasse pela rua, se ela fosse fazer alguma coisa e ela visse alguém que estivesse com febre ou que estivesse em outra situação ou que estivesse enfermo, ela não hesitaria em ajudar. A primeira coisa que ela faria é chegar nessa pessoa e dizer assim, olha, talvez você não me conheça e isso que você está passando é muito ruim. Mas um dia um homem veio até mim, Jesus veio e ele me curou e ele mostrou que me conhece, seja curado. Eu tenho certeza que ela ia impor as mãos sobre a pessoa e orar pela pessoa. Então, às vezes, aquilo que não nos agrada e que nós estamos passando, talvez pode ser aquilo que Deus vai usar amanhã para que nós ajudemos outras pessoas, talvez uma forma de testemunho. Então, eu vou repetir a pergunta que eu fiz no início. Será que Deus realmente te conhece? Sim, Deus realmente te conhece. Deus realmente sabe de tudo que você pensa, de tudo que você deseja, de todos os seus medos, os seus sonhos. Talvez é você que ainda não o conheça. Então, o motivo desse vídeo é que você se alegre agora. É que, se você já o conhece, que a cada dia você passe, busque conhecê-lo ainda mais. O desejo dele é se revelar para você. E que talvez você que está ouvindo já ouviu falar dele por aí, já ouviu falar dele em alguma igreja ou através de alguma pessoa, mas ainda não o conhece. Ele quer que você o conheça. Assim como aquela mulher nunca tinha visto ele pessoalmente, mas ele mostrou que a conhecia desde antes dela nascer. Assim é Jesus com você. Ele realmente te conhece.